O Reino Unido. Hoje existem 4 países no Reino Unido: Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e outras possessões menores. Suas capitais são Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast, respectivamente. Além da Inglaterra, cada país tem seus próprios governos, cada um com poderes variados. E este é um detalhe-chave, porque ao não ter seu próprio governo local, entendemos o peso e o poder que os ingleses têm no governo do Reino Unido. Independentemente da justificativa histórica, isso acontece. Eles nem sempre existiram juntos, e na verdade, a união deles é relativamente recente quando se trata do grande quadro da história. A união entre o Reino da Inglaterra, que incluía o País de Gales, e o Reino da Escócia, ocorreu em 1707 para formar o Reino da Grã-Bretanha, seguido pela união com o Reino da Irlanda em 1801. A maior parte da Irlanda se separou do Reino Unido em 1922, conquistando a independência. Então, e se, seguindo o exemplo inicial dos irlandeses, os outros países constituintes do Reino Unido também buscassem alcançar sua independência nos próximos anos? Independentemente de ser bom ou ruim, não podemos negar que é uma possibilidade. Muitas pessoas nos países, algumas mais do que outras, argumentaram a favor dessa separação. Então, neste vídeo, vamos explorar essa possibilidade. E se o Reino Unido se separasse de uma nação para 4 ou até mais países separados e independentes? Eis os possíveis motivos para isso ocorrer. Quando faço esses vídeos como fiz para os Estados Unidos, Austrália ou Brasil, eles são altamente improváveis, se não completamente impossíveis. Mas neste caso do Reino Unido, pelo menos enquanto eu faço este vídeo, a possibilidade é razoável ou pelo menos existente. A independência da Escócia já foi colocada em votação. Ela perdeu, mas não por muito, e as circunstâncias mudaram bastante. Fatores-chave que mantinham a Escócia no Reino Unido desapareceram. Quando o Reino Unido votou para sair da União Europeia, e sim, venceu, só venceu no geral na Inglaterra e no País de Gales. Na Escócia e Irlanda do Norte, a maioria votou para permanecer, sendo uma grande maioria no caso escocês. Por esses e outros motivos, cresce a pressão por uma nova votação. As últimas pesquisas apontam para uma vitória da independência por 5 ou mais pontos caso um novo referendo de independência ocorra. Na Irlanda do Norte, as tendências populacionais estão mudando e os acordos pós-Brexit podem impulsionar a unificação dos 2 estados irlandeses. O Acordo de Sexta-feira Santa afirma que a Irlanda do Norte poderá votar pela unificação quando escolherem fazê-lo. Em uma pesquisa recente de janeiro de 2021 pelo Sunday Times, aponta que 42% das pessoas na Irlanda do Norte desejam a unificação. 47% ainda são contra, mas é uma liderança menor do que uma pesquisa de 2013 que tinha apenas 17% a favor. Se isso acontecer, o que eu acho mais provável de todos esses cenários, 2 dos 4 países estariam fora. Uma Escócia independente e uma Irlanda do Norte livre que eventualmente se uniria à República Irlandesa. E depois disso, por quanto tempo a Inglaterra e o País de Gales permaneceriam unidos como os últimos países de um Reino Unido muito menor? Apenas esta semana, a British Broadcasting Corporation publicou um artigo intitulado Independência do País de Gales. Mais pessoas a favor, mas as últimas pesquisas apontam apenas para 22%. No entanto, esse número poderia aumentar se a Escócia e a Irlanda do Norte saíssem. 1/4 dos eleitores estava indeciso, e o movimento pela independência saltou de 2.000 membros para 17.000 em apenas um ano. O País de Gales recebeu financiamento significativo da União Europeia, que agora se foi e sua economia está sofrendo muito com a saída do Reino Unido da União Europeia, e portanto podemos acabar com 4 novos países ou até mesmo outros pequenos estados soberanos como a Ilha de Man ou Gibraltar, mas por enquanto vamos nos concentrar nos 4 principais: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e entender como eles se sairiam por conta própria. Primeiro, ao se tornarem independentes, cada um precisaria de seu próprio governo específico. Como mencionei, todos eles já têm governos locais. Hoje, eles têm diferentes níveis de autonomia e poder, mas as infraestruturas existem, então seria apenas uma questão de transferir o controle total do território para eles. A Inglaterra não tem parlamento ou governo local. No entanto, eles poderiam simplesmente herdar o do Reino Unido. Mas que tipo de governos eles teriam? Alguns países que se tornaram independentes do Reino Unido continuaram na Commonwealth britânica, mantendo o monarca britânico como chefe de Estado. Mas seria este o caminho para esses novos países também? Creio que eles estariam menos inclinados a permanecer uma monarquia. Se eles passassem por todo o processo de separação, provavelmente não iriam querer manter nenhum laço de soberania com o Reino Unido.
Assim, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte poderiam se tornar repúblicas completas, com seus próprios governos e presidentes. Quando se trata das bandeiras desses novos países, eu não acho que muita coisa mudaria, já que eles já têm suas próprias bandeiras individuais hoje dentro da União, bandeiras que existem desde muito cedo, mesmo antes do Reino Unido existir. A Inglaterra tem a Cruz Vermelha de São Jorge em um campo branco em uso desde cerca de 1348. A Escócia tem o Saltério de Santo André desde 1286. O País de Gales tem a bandeira do dragão vermelho em um campo verde e branco, uma das mais legais do mundo, com variantes presentes desde 1485, e a Irlanda do Norte não tem uma bandeira oficial, mas uma comumente usada é a bandeira de Ulster. Mas e se apenas um ou dois países se tornassem independentes em vez de todos? Se a Escócia saísse, faria sentido remover o fundo azul da bandeira do Reino Unido, deixando-a simplesmente branca e vermelha? A Union Jack é um símbolo cultural tão importante que, caso isso acontecesse, eu não mudaria a bandeira. Mas e se a Irlanda do Norte também sair? Isso nos deixaria apenas com a bandeira inglesa. A ausência de representação de Gales na Union Jack já é injusta, mas no caso de uma união apenas entre Inglaterra e Gales, teriam que encontrar uma forma de representá-los também. E assim, uma nova bandeira pode ter que ser projetada. E as bandeiras da Austrália e Nova Zelândia, que tem a Union Jack no canto superior esquerdo, eles ainda poderiam permanecer parte da Commonwealth, mas se alguns argumentam que não faz mais sentido manter o cantão lá, seria necessária a sua remoção nesses cenários. Quando se trata de população, a população do Reino Unido em 2020 foi estimada em 67,8 milhões, o 21º país mais populoso do mundo. Porém, a distribuição populacional no território é muito desigual. A Inglaterra representa a grande maioria com 56 milhões de pessoas. A Escócia tem apenas cerca de 5,4 milhões. O País de Gales 3,1 e a Irlanda do Norte 1,9. A Inglaterra, portanto, permaneceria entre os 25 países mais populosos do mundo, enquanto os outros 3 seriam significativamente menores. A Escócia ficaria atrás de países como Finlândia e Dinamarca, o País de Gales entre a Mongólia e a Bósnia em população, e a Irlanda do Norte entre a Guiné-Bissau e a Macedônia do Norte. Se unindo à República da Irlanda, a Irlanda irlandesa representaria um total de 6,7 milhões de pessoas. Quando se trata da religião desses povos, não há muitas diferenças. Os cristãos são maioria nos 4 países, 60% na Inglaterra, 57% no País de Gales, 53% na Escócia e 82% na Irlanda do Norte. O segundo maior grupo em cada um deles são as pessoas não religiosas. Existem minorias muito pequenas em todos eles, sendo o Islã o mais relevante com 5% na Inglaterra, mas não há diferenças religiosas significativas entre esses 4 potenciais novos países. Há uma diferença fundamental entre protestantes e católicos. O Reino Unido é predominantemente protestante. Contudo, populações católicas remanescentes podem influenciar desenvolvimentos futuros. Na Escócia, os católicos compõem cerca de 16% da população total, um número que cai para 7% no País de Gales, ou 10% se você contar a Inglaterra e o País de Gales juntos. Mas e a Irlanda do Norte? Uma das principais divisões entre a Irlanda do Norte britânica e a República da Irlanda é a religião. No norte, são principalmente protestantes e na República, católicos romanos. Mas as coisas estão mudando. Em 2011, 48% dos irlandeses do norte se viam como protestantes e 45% como católicos. E ao longo dos últimos 40 anos, o número de católicos tem aumentado constantemente e o número de protestantes indo na direção oposta. Essa tendência populacional pode contribuir para um caminho mais fácil para a unificação irlandesa no futuro, especialmente no caso da independência da Irlanda do Norte, onde sua conexão com a Inglaterra, o grande país protestante da região, seria muito menor. E quanto à área em que essas pessoas vivem? O Reino Unido tem uma área total de cerca de 242 mil km², o 78º maior país do mundo. Como seria dividido no caso de separação? Mais uma vez, a Inglaterra compõe a maioria disso, com 130 mil km², 54% do território europeu do Reino Unido. A Escócia tem 32% do território, o País de Gales 9% e a Irlanda do Norte apenas 6%. A Inglaterra ainda estaria entre os 100 maiores países no número 95, logo atrás da Grécia. A Escócia apenas no número 115, à frente da Tchequia, mais atrás da Áustria, o País de Gales no número 148, entre El Salvador e Belize, e a Irlanda do Norte no número 156, atrás de Timor-Leste.
A fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda provavelmente permaneceria aberta, contribuindo para a unificação, e a livre circulação de pessoas e mercadorias também se tornaria realidade na Grã-Bretanha. Além disso, há a questão dos outros territórios ultramarinos que os britânicos possuem hoje. Qual dos países manteria o controle sobre eles? Acredito que a proximidade justifica as ilhas do Canal permanecerem como dependências de uma Inglaterra independente. Mas e aqueles no Caribe, África ou Ásia? Esta separação seria uma chance para eles perderem alguns deles? Tenho certeza, por exemplo, que a Argentina veria isso como uma possibilidade de tentar novamente conquistar ou ocupar as Ilhas Malvinas Falkland. E outros ao redor do mundo podem passar por problemas semelhantes de países locais e vizinhos querendo dominá-los. Gibraltar, como está, já é uma questão complexa. Uma dissolução do Reino Unido faria Gibraltar permanecer inglês ou finalmente se juntar à Espanha. Eles também poderiam se tornar independentes, como a Ilha de Man e outros pequenos territórios ultramarinos britânicos, resultando em 5, 6 ou mais novos países. Gibraltar e a Ilha de Man já têm suas próprias bandeiras de aparência legal, mas muitos outros, como Bermuda, não têm. No caso de independência das ilhas menores, novas bandeiras podem ser necessárias. E a economia, como ficaria? O produto interno bruto britânico foi de 2 trilhões e 800 bilhões em 2019. Eles são a 5ª maior economia mundial, mas a distribuição por país é muito diferente. A Inglaterra, especialmente Londres, é a principal responsável pela economia do Reino Unido. Acho que é por isso que existem até algumas pessoas que têm a ideia louca de Londres se tornar seu próprio estado-cidade independente, meio que como o Vaticano é para a Itália, mas para empresas em vez da igreja, eu acho. Dos R-reais, 2,8 trilhões, R-reais, 2,4 trilhões foram gerados na Inglaterra. Excluindo Londres, esse número cai para 1 trilhão e 700 bilhões. No entanto, ainda muito à frente da Escócia, com 200 bilhões, País de Gales, com 100 bilhões, e Irlanda do Norte, com 50 bilhões. Londres sozinha supera as outras 3 combinadas, com sua contribuição de 700 bilhões para o produto interno bruto do Reino Unido. 2,4 trilhões, a Inglaterra cairia do 5º lugar do Reino Unido para o 7º na economia global, atrás da Índia e da França. A Escócia ficaria na 50ª posição, atrás de Portugal, o País de Gales entre o Quênia e a Etiópia, e a Irlanda do Norte teria uma economia similar à do Panamá. Os próximos dados gráficos de 2012 estão quase uma década desatualizados e são do Escritório Britânico de Estatísticas Nacionais. Ainda assim, vale a pena observar, pois mesmo com as prováveis mudanças na última década, as tendências gerais podem não ter se alterado muito. Mostra-nos como cada região inglesa se compara com os outros 3 países da União. Observamos que a 80% da economia, a Escócia por 8%, o País de Gales por 4% e a Irlanda do Norte por 2%. Isso soma 94%, então não sei onde estão os outros 6%. Mesmo supondo que a posição da Inglaterra seja parcialmente devida ao trabalho conjunto com outros países, concentrando indústria, produção, exportações e serviços no país, sua economia é muito maior e seria a maior no momento de uma separação. Obviamente que, sem os recursos dos 3 países e com os 3 estabelecendo suas próprias economias separadas, a Inglaterra provavelmente cairia em benefício dos outros 3. Então, até agora, em termos de população, território e economia, a Inglaterra manteria grande parte do que o Reino Unido já possui. Obviamente, haveria uma queda significativa por não trabalharem mais juntos e cada país poderia perder quantidades expressivas em seu produto interno bruto, especialmente porque todos os novos países podem ter despesas que o governo central do Reino Unido cobre atualmente. Apenas 16% das exportações escocesas são para a União Europeia, enquanto 63% para o Reino Unido. Se as exportações para o Reino Unido estivessem em risco, a economia deles seria muito prejudicada. Mas a longo prazo, acredito que a Escócia provavelmente começaria a melhorar e se sair melhor. Também há a questão da moeda. Eles manteriam a libra britânica ou criariam libras escocesas, galesas e irlandesas. A unificação da Irlanda do Norte e a adesão da Escócia à União Europeia poderiam significar a adoção do euro por ambos os países. Mas, a menos que todos continuem a usar a libra britânica, o que neste cenário eu acharia improvável, o valor da moeda provavelmente cairia, mesmo que depois subisse novamente ou até mais no futuro. Por fim, uma das maiores questões em qualquer separação de país, o militar. Como dividiriam as forças militares e recursos? De acordo com este documento, de 2014, o Reino Unido tem cerca de 156 mil militares ativos.
Destes, 125 mil são fornecidos pela Inglaterra, cerca de 10 mil pela Escócia e pouco mais de 2 mil por País de Gales e Irlanda do Norte cada um. Neste mapa, vemos que isso inclui tanto civis quanto militares. Quanto mais escura a cor, maior a contribuição da região para as forças armadas. Apesar da Escócia superar algumas regiões inglesas, a Inglaterra, como um todo, leva grande vantagem. Em caso de separação, considerando que a Inglaterra possui a maior parte do território, população e economia, é provável que a maioria dos recursos militares ficaria com eles, enquanto Escócia e País de Gales precisariam construir suas forças militares do zero. A quase ausência de forças armadas na Irlanda do Norte seria outro passo em direção à unificação com a República da Irlanda. Com a potencial perda ou independência dos territórios ultramarinos britânicos, os últimos resquícios do outrora gigantesco Império Britânico estariam em perigo e possivelmente desapareceriam para sempre. O papel do Reino Unido como um país importante na política internacional também pode chegar ao fim, prejudicando seu lugar à mesa. Quero dizer, quem ocuparia o assento permanente do Reino Unido no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas? Minha lógica indicaria que a Inglaterra tem a maior chance, mas eles seriam capazes de justificar sua presença sem a existência do Reino Unido como um todo? As economias mencionadas, ao se separarem, teriam seu poder econômico muito reduzido. E mesmo que a Inglaterra, ou talvez eventualmente a Escócia mantivessem sua presença nos grupos G20 ou G7, seu poder e influência diminuiriam, pois sua economia também seria muito menor. Então, essa é uma breve visão geral do que poderia acontecer se o Reino Unido se desintegrasse, se separando em 4, 5 ou mais países independentes separados. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte ou uma Irlanda unida, e talvez até a pequena ilha de Man ou Gibraltar como pequenos estados, ao estilo de Mônaco ou Andorra. Como esses novos países se comparariam entre si após a separação em termos econômicos, políticos, populacionais e outros fatores, o destino de seu território e seu desempenho internacional. Não acho esse cenário impossível, creio que há alguma probabilidade de acontecer, mas apenas parcialmente. A unificação irlandesa e a independência escocesa parecem inevitáveis no futuro, mas acredito que a Inglaterra e o País de Gales permaneceriam juntos mesmo nesses cenários. Essas separações seriam boas para os que partem e os que ficam? Não sei, então deixe suas opiniões abaixo. Gostaria de ver isso acontecer? Quais seriam os resultados, na sua opinião? Muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.